Olá, eu sou Emília Campos e hoje aqui no Descomplicando Direito a gente vai falar sobre a nova instrução normativa da Receita Federal número 1888, que entra em vigor agora no próximo dia 1º de agosto de 2019. Então não saia daí. No próximo dia 1º de agosto, então, entra em vigor essa instrução normativa da Receita Federal, que na verdade criou uma obrigação acessória de prestar informações para a Receita Federal. Então, ela não é uma instrução normativa que criou um novo tributo ou que impõe uma obrigação tributária. Ela impõe uma obrigação acessória de prestar informações. E quem é que está obrigado a prestar informações de acordo com essa instrução normativa? Dois tipos de pessoas diferentes. Primeiro, as exchanges de criptoativos domiciliadas fiscalmente no Brasil, ou seja, empresas de criptoativos que pagam seus impostos aqui no Brasil, que têm sede e domicílio fiscal no Brasil, e também as pessoas físicas que transacionam criptoativos com exchanges no exterior ou que realizem transações de criptoativos no peer-to-peer, ou seja, aquela transação com uma outra pessoa física. São essas as pessoas que devem prestar informações para a Receita Federal. Vejam que em relação às exchanges que têm domicílio fiscal no Brasil, são elas que devem prestar informações sobre as transações que os seus clientes fazem nas exchanges. Então, as próprias empresas, as próprias exchanges é que vão prestar essas informações. Já no caso das pessoas físicas que transacionarem com as exchanges no exterior ou com outras pessoas físicas, elas só vão precisar prestar essas informações se elas transacionarem acima de R$30 mil em criptoativos no mês. Então, tem aí um limite para que as pessoas físicas precisem prestar essas informações, que é nas operações, nas transações acima de R$30 mil no mês. Vejam que, para as exchanges domiciliadas no Brasil, não tem limite para o reporte dessas informações. Qualquer transação precisa ser reportada pela exchange brasileira aqui no Brasil, né? Então, qualquer transação, ela vai precisar informar para a Receita Federal. Já a pessoa física que transaciona com uma exchange no exterior ou com uma outra pessoa física, ela só vai precisar informar a Receita Federal se ela realizar transações acima de R$30 mil. E isso é isolada ou conjuntamente. O que quer dizer, tanto se ela fizer uma transação de R$30 mil, quanto se ela fizer 3 transações de R$10 mil cada uma. Muito bem, e quais são os tipos de transações que precisam ser reportadas para a Receita Federal? Não apenas pelas exchanges, mas também pelas pessoas físicas. Compra, venda, permuta. O que é permuta? Permuta é você trocar um ativo por outro. Então, quando você compra Ether pagando com Bitcoin, você está permutando um ativo pelo outro. Então, isso é considerado uma permuta, tá? Quando você compra um criptoativo com outro criptoativo. É uma permuta. Dação em pagamento, ou seja, quando você entrega um criptoativo como pagamento por algo que tinha uma outra moeda estipulada como pagamento. Isso se chama dação em pagamento. Remessa de criptoativo para exchange, retirada de criptoativo da exchange, né? O saque, cessão temporária ou aluguel, quando você cede temporariamente criptoativo para alguém que vai
aproveitar dos rendimentos desse criptoativo, né? Vai usufruir dos rendimentos desse criptoativo. Emissão. E aí a instrução normativa também fala de outras operações que impliquem em transferência de criptoativo. Então, por exemplo, a atividade de intermediação que uma exchange faz entre a compra de uma pessoa e a venda para outra, entra aqui nessa categoria de outras operações que implica na transferência de criptoativo. Quando a própria exchange comunica a Receita Federal, ela vai comunicar essa operação de outra operação que implica na transferência, porque a exchange, ela está fazendo uma intermediação entre as partes, e aí ela tem que informar que ela está intermediando entre uma pessoa e outra pessoa. Ela vai informar os dados das duas partes que ela está intermediando a transação. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as informações que precisam ser reportadas tanto pelas exchanges no Brasil quanto pelas pessoas físicas para a Receita Federal. Basicamente, tudo precisa ser informado. Então, quando a gente está falando em exchanges brasileiras, né, e as pessoas físicas, o que elas precisam informar? A data da operação, o tipo de operação, se foi uma compra, se foi uma venda, se foi permuta, o valor da operação em criptomoeda, o valor da operação em reais, quais foram os criptoativos que foram utilizados, se teve taxa para fazer aquela transação, qual foi o valor da taxa, qual foi o valor da operação em reais. E quando a gente está falando também em transações que foram feitas por pessoas físicas com exchanges no exterior, tem que informar tudo isso, além de identificar exatamente qual é a exchange no exterior com quem você transacionou. Então, todas essas informações precisam ser prestadas. Além disso, quais são os dados sobre os titulares da transação, né? Que isso também precisa ser informado pelas exchanges aqui no Brasil. Elas têm que informar quais são os titulares da transação. E quando ela vai informar os dados dos titulares, o que ela vai informar sobre as pessoas? O nome da pessoa física ou jurídica, o documento, CNPJ ou CPF, o endereço e o domicílio fiscal, ou seja, se essa pessoa paga imposto aqui no Brasil ou no exterior. Se for uma pessoa estrangeira, né, tem que informar, inclusive, o número do NIF, se esse número existiu. NIF é um número de identificação de pessoas no exterior, como se fosse um CNPJ da pessoa jurídica ou CPF da pessoa física no exterior. Alguns países não têm esse NIF. Quando não tiver o NIF, vai ter um espaço lá no layout, né, onde você coloca país onde não existe NIF. E aí você vai preencher dessa forma. O NIF, ele não é uma obrigação, não é uma informação obrigatória até dezembro de 2019. A partir de janeiro, essa informação se torna obrigatória, ok? Então, essas são as informações obrigatórias de serem prestadas tanto pelas empresas, exchanges aqui no Brasil, quanto pelas pessoas físicas. O objetivo dessa instrução normativa foi dar à Receita Federal a possibilidade de cruzar informações com as declarações de imposto de renda que tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas fazem. O que ela vai fazer? Ela vai cruzar as informações que as exchanges mandam a respeito da compra de criptomoedas que as pessoas fazem com as declarações de imposto de renda das pessoas para verificar se aquelas pessoas que compraram criptoativos nas exchanges estão declarando esses criptoativos nas suas declarações de imposto de renda e principalmente se quando elas vendem esses criptoativos, elas estão apurando e consequentemente pagando o imposto
pelo ganho de capital. Esse é o objetivo do ente arrecadador, verificar se a arrecadação de imposto está fazendo sentido com a aquisição do bem por parte das exchanges. Então, o que tem de bom aí em relação à última alteração da instrução normativa? A primeira instrução normativa que saiu, ela previa que as pessoas físicas que têm que fazer essa declaração para a Receita Federal, né, que são aquelas pessoas que transacionam ou com exchanges no exterior ou no peer-to-peer, acima de R$30 mil por mês, que elas teriam que fazer essa declaração para a Receita com certificado digital, o que estava criando um encargo financeiro para essas pessoas, porque não é tão barato assim tirar um certificado digital. Aí veio a instrução 1899, que deixou com que as pessoas físicas possam prestar essas declarações apenas com código de acesso no site da Receita, ou seja, você vai entrar lá, criar o seu login e senha e através desse código de acesso, você, pessoa física, consegue fazer a sua declaração. Já a pessoa jurídica, não. A pessoa jurídica precisa realmente ter um certificado digital para poder fazer as suas declarações através do sistema ECAC. Vamos para a parte das multas. Qual é a penalidade, né, pelo não cumprimento dessa instrução normativa? Claro que a penalidade para o não cumprimento da instrução normativa é multa, né? E apesar de se discutir se é possível uma instrução normativa criar penalidades, o fato é que essa instrução normativa traz, sim, a previsão de multas diferentes para pessoa jurídica e pessoa física que não prestarem as informações ou prestarem essas informações de forma errada. A pessoa jurídica, né, que prestar informação fora do prazo ou informação errada, vai pagar R$500 de multa por mês, se tiver no início da atividade, ou 1.500 se for uma pessoa jurídica que não está em início de atividade, e R$100 por mês se for uma pessoa física. Além disso, vai pagar também 3% sobre o valor da operação que ela não informou ou que ela fez uma informação incorreta. Ou 1,5% do valor da operação se for uma pessoa física. Então, 3% se for pessoa jurídica e 1,5% se for uma pessoa física. Agora, uma coisa importante, se prestar uma informação errada, tem o direito e pode retificar essa informação sem precisar pagar qualquer multa, desde que seja antes de um procedimento investigatório por parte da Receita. Então, se você percebeu que prestou alguma informação errada, desde que você ainda não tenha recebido um ofício de um procedimento de investigação, você pode retificar essa declaração sem pagar qualquer tipo de multa, ok? Outro ponto importante que muita gente costuma perguntar Emília, o pessoal vai ter que declarar saldo, tanto as exchanges quanto as pessoas físicas vão ter que prestar uma informação para a declaração sobre o saldo que elas têm nas exchanges? Não. A Receita não quer saber sobre saldo, não pelo menos agora. Agora ela só quer saber sobre transação. Então, se você tem um saldo lá e não fez nenhuma transação, não tem que informar nada, nem a pessoa física e nem a própria exchange, só se fizer uma transação. Só será necessário reportar saldo à exchange aqui no Brasil, que vai ter que reportar os saldos de 31/12/2019. Ela vai ter que reportar lá em janeiro, até o último dia de janeiro, ela vai precisar reportar o saldo dos seus clientes em 31/12, uma posição estática, né? O saldo estático em 31/12 de moedas fiduciárias, ou seja, em real, ou
E também, né, desculpa, o saldo em criptomoedas nesta data, em 31/12. E além disso, o custo em reais da obtenção de cada um desses criptoativos. Isso é uma informação que a exchange vai ter que prestar lá em janeiro, esse saldo estático, essa posição estática em 31/12. As pessoas físicas não precisam prestar essa informação, apenas as exchanges domiciliadas fiscalmente aqui no Brasil. Então tem alguns detalhezinhos aí na instrução normativa que é importante ficar alerta, tá bom? Bom, gente, espero que esse vídeo ficou um pouco mais longo do que os outros. Eu espero que ele ajude vocês no cumprimento aí da instrução normativa. Ela entra em vigor no dia 1º de agosto e o primeiro conjunto de informações que precisam ser prestadas para a Receita vai acontecer lá no final de setembro. Então, até o último minuto do dia 30 de setembro é o prazo para enviar as informações de todas as transações acontecidas durante o mês de agosto, de 1º a 30 de agosto. Tá bom? É isso, gente. Obrigada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda sua pergunta pra gente. Até mais.